Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco de como eu venci o sono na minha jornada de leitura e como eu venço, né? Porque eu acredito que esse é um ponto que nós precisamos enfrentar todos os dias quando dedicamos tempo para ler, para estudar e algo que sempre é frequente, né, na nossa vida, a questão do sono. Eu lembro, essa semana eu estava lendo sobre isso, né? E casou bem certinho na leitura aparecer essa reflexão dele falar do sono, né? E eu comecei a pensar na minha vida, na minha jornada, como isso fez a diferença. Antes, quando eu iniciei uma jornada de leitura, eu tinha muito sono, mas muito sono, assim, algo absurdo. Eu ficava impressionado, não importava a hora que eu fosse ler, o livro que eu pegasse, eu sempre tinha sono. Olha, no início pode parecer um exagero, mas 2 minutos de leitura era algo muito difícil para mim fazer. A mente divagava muito facilmente, o sono vinha de uma forma absurda. E eu lembro de uma história, de um fato, né, de um evento da minha vida, o qual eu estava junto com um grupo de pessoas em um parque, numa roda, conversando, e todos ali faziam faculdade, tinham que estar lendo muito, né? E eu falei, cara, me ajudem num negócio. Por que que eu tenho muito sono enquanto eu leio? E uma das pessoas respondeu a seguinte, falando que eu precisava pegar livros que eu gostava. E eu falava, não, mas isso não faz sentido, porque os livros que eu estou lendo, eu gosto daqueles livros, eu gosto do tema daqueles livros, eu quero aprender mais sobre aquele livro. E mesmo assim, eu tinha muito sono. E hoje em dia eu consigo ler mais tranquilo. Eu consigo pegar um livro, passar ali 30 minutos lendo, sem que isso venha me afetar e com a mente desperta, né? E nós precisamos desenvolver essa habilidade, essa leitura exigente, né? Uma leitura que exige resultados. Então, eu olho para mim e penso, cara, eu quero ter resultados com a minha leitura, eu quero poder falar sobre os livros que eu leio. Eu quero que o meu entendimento ele avance, ele cresça, ele se desenvolva. E eu acredito que você também tem esse interesse. Então, eu gostaria de falar sobre alguns pontos, falando sobre esse momento que eu percebo que vai além de uma resposta que eu poderia te dar falando assim, você tem que procurar livros que você gosta. Então, vamos um pouquinho além, né, dessa resposta. E a primeira coisa é que você precisa encontrar um propósito para aquela leitura, para aquele livro. Você tem que abrir o livro e pensar, cara, eu estou lendo esse livro para mim alcançar esse entendimento. Eu estou lendo esse livro porque hoje eu me encontro num cargo na minha empresa, por exemplo, coordenador, seja o que for, e você está lendo um livro sobre pessoas, gestão de pessoas. Então você precisa ter esse propósito. Eu lembro, uma das coisas que mudou na minha leitura foi que antes eu tinha o propósito de terminar o livro. Então eu fazia contas, eu tenho, esse livro tem 250 páginas, eu vou dividir em 10 páginas por dia, eu vou ler em 25 dias esse livro. E esse era o meu propósito na leitura. Eu não me importava tanto no início com o conteúdo. Algo errado, né? Hoje em dia eu penso no conteúdo e meu propósito fica mais forte pelo fato de eu abrir o livro, entender o conteúdo do livro, buscar extrair o máximo daquele livro, porque eu tenho um propósito com aquele conteúdo. Quando eu tinha o propósito de terminar o livro, era uma penitência, né? Eu ficava ali, tem mais 2 páginas, tem mais... E não era tantos assim, né? Antes era bem menos, 5 páginas. Eu ia lá e quando eu fechava, eu falava, cumpri a leitura dessas 5 páginas. Olha que terrível que era. Passar aqueles momentos lendo aquelas 5 páginas. Como se fosse um castigo, né? E muitas vezes na escola, pelo menos na minha experiência, eu fui ensinado assim, né? Você precisa ler esse livro. Por quê? Porque você precisa fazer o vestibular e esse livro ele tá nos livros que pedem no vestibular. Você precisa ler essa página desse livro. Por quê? Porque eu estou mandando e essa é a tua tarefa para você fazer em casa. Entende que esse propósito, ele é um propósito, no meu ver, posso estar errado, talvez isso seja necessário em algum momento, mas um propósito que não me leva a ter um prazer com a leitura.
um propósito que me leva a ter raiva da leitura. Pô, tem que ler esse livro aqui, tem que ler essas 5 páginas que... e você não foca a sua mente facilmente encontra uma mente dormente. Os seus olhos estão acompanhando a leitura, mas a mente nem está pensando. E muitas vezes você já se pegou nesse momento de você estar lendo em voz alta um texto, alguma coisa, mas a tua mente nem está ali mais. Você nem sabe o que você está lendo, você tem que ficar voltando. Essa é uma condição de alguém que não tem um propósito na leitura. Não encontrou um propósito. Então, ler aquele livro e não ler não faz a diferença. E tudo aquilo que nós fazemos dessa forma não é feita corretamente. E a nossa mente, ela prefere outras coisas. Prefiro o celular, prefiro passar tempo fazendo outra coisa. E aí, às vezes, isso gera uma certa frustração. Então, nesse ponto, pense em qual o propósito com a leitura que você está fazendo. O que você vai ganhar com aquela leitura? Será só um ganho por exemplo, um ganho profissional? Será um ganho de reflexão? Talvez seja uma leitura filosófica. Você pensa, eu quero ler sobre a eternidade. Então, pensar sobre isso, algo filosófico, transcendental, algo transcendente, né? E você pensar assim, cara, eu quero crescer nesse entendimento. Então, esse livro ele vai me trazer isso. Eu quero melhorar minha produtividade. Então, esse livro precisa ter esse propósito. A segunda questão que eu vejo e percebo na minha vida como que eu venço o sono é entender os limites do meu corpo. Quando eu iniciei na leitura, eu lia 5 minutos, lia 2 páginas, lia 1 página e já estava totalmente com uma vontade de não fazer mais aquilo. Hoje em dia eu percebo que, eu leio 10 páginas, tranquilo. Tem dias que eu leio um pouquinho menos e acabo percebendo que a minha mente cansou. Então, se você entender esses limites, você vai seguir isso, vai ler, li 10 páginas. Então, agora eu vou levantar, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou refletir sobre aquilo que eu li, vou dar uma parada, depois eu volto, passar uns 5 minutos e aí eu volto, ou eu vou ler novamente mais no final da tarde. Então, o que eu percebo na minha vida? Quando eu leio no retorno do meu trabalho, eu percebo que eu estou mais cansado, a minha mente já está mais cansada. Então, eu consigo ler até certo ponto. E eu leio no trajeto, né? Então, eu percebo que quando chega nesse trajeto, eu acabo que eu vejo que a minha mente já não está mais tão focada. Então, dou uma parada, volto a ler só em casa depois. Claro que a mente, ela acostuma, né? E eu sempre gosto de fazer seguinte exercício. Eu gosto de chegar no trajeto que eu sei que a minha mente está acostumada e falo, não, agora eu vou ler um pouquinho mais. E assim eu vou exercitando também a melhorar, porque se você ficar só na zona de conforto, só onde você vê que a tua mente já está cansada, você não desenvolve, né? Então eu gosto de trazer esse desenvolvimento constante. Então no início eu lia 1 página, agora eu leio 10. Daqui a pouco eu vou conseguir ler 30 páginas sem que a minha mente se canse. E assim você vai se desenvolvendo na questão da leitura. Assim você vai vencendo o sono. Hoje em dia eu ainda tenho sono muitas vezes, mas eu trabalho dessas formas para que eu permaneça o maior tempo possível lendo. E isso tem sido benéfico para a minha vida. E o terceiro ponto, e eu já linko com outro vídeo, caso você queira assistir, que é os objetivos da leitura. Você precisa pensar nesses objetivos. Essa leitura é uma leitura entretenimento, então eu não preciso dedicar tanto ativamente a minha mente para aquilo. É só um momento que eu vou passar lendo sem muita preocupação com isso. É uma leitura para informação, eu estou lendo uma notícia, eu estou lendo... O que é? O que é essa leitura que eu estou fazendo? Ou essa leitura é uma leitura que busca compreensão, então eu preciso aumentar a minha capacidade, eu preciso focar, eu preciso ter uma leitura 100% ativa, pensando em cada frase, cada palavra. Então, qual é o objetivo da sua leitura? Você precisa encontrar esses caminhos, essas reflexões, precisa ver que livro que você está em mão, qual o momento
da sua vida e assim você lidar com essas questões, para não gerar frustração, não gerar uma comparação, né? Eu sou muito tenho isso comigo e preciso lidar constantemente, que muitas vezes eu olho para as pessoas que estão em outros níveis já, né? E eu penso, cara, como que essa pessoa consegue? Eu não consigo gravar uma frase, eu não consigo ler 2 horas igual ele lê. Então pense nessas questões, se compare com você mesmo há um tempo atrás. Se eu fizer essa comparação, eu vejo que eu já melhorei muito. E eu vou continuar melhorando e me comparando comigo mesmo há tempos atrás, sem deixar que a frustração da comparação com outras pessoas venha me afetar, sem deixar que eu, no processo, venha se perder e acabe desistindo, como muitas vezes eu fiz. Na minha jornada de leitura, cara, teve meses que eu não li nada. Esse ano, por exemplo, esse ano eu estou voltando agora à leitura. Então, olhe o tempo que eu perdi em estar lendo, estar buscando mais conhecimento, que eu poderia ter me desenvolvido, e muitas vezes isso pelo fato de me frustrar com a leitura, com o desenvolvimento, com o progresso, que eu achava que era um progresso pequeno. E olhe a diferença, talvez tem outras coisas na sua vida que você pode incluir nessa reflexão e pensar, cara, talvez você parou pelo fato de você se comparar de uma forma errada. Se comparar com outras pessoas e não com aquilo que você estava construindo. Todo mundo tem um início de jornada, né? E talvez você precise olhar para o seu início e pensar como você já como que você já se desenvolveu e hoje você já está num outro nível. Eu vi uma questão bem interessante assistindo o filme do Senhor dos Anéis, uma conversa ali do Gandalf com o Pé Peludo, que é um personagem do filme, né? Assista, porque é um filme muito bom e os livros também são muito bons, acredito eu. Eu quero ter a oportunidade de estar lendo os livros do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Mas ele fala um conceito interessante. Ele fala que jornada você faz sozinho na sua vida. E uma aventura você faz com outras pessoas que estão em jornadas semelhantes à sua. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse canal é para que a gente construa essa aventura. Pessoas com jornadas parecidas da leitura, no caso desse canal, que juntas vivem a aventura nesse mundo da leitura. Então, comente nesse vídeo como tem sido a sua experiência, compartilhe as suas leituras, os comentários estão aí para isso, traga dicas de vídeo para a gente conversar, livros para mim ler. Como eu estou nessa busca, eu estou lendo o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, né? Então já estou na página 63 do livro, que tem 400 páginas, algo impensável há um tempo atrás, que eu conseguiria em pouco tempo, né? Eu tô lendo há mais ou menos uma semana e pouquinho, menos até, acho que uma semana, menos, e impensável para mim chegar nessa página. E eu tô tranquilo com o livro, quero continuar lendo, não perdi o foco, e nesse canal você pode compartilhar isso. Então deixe o seu comentário, curte esse vídeo, e assim nós vamos construir essa aventura juntos.